Vai, mas terá que ter calma. Andar por todos os lados só vai fazer com que se sinta pior ainda. Por isso, descanse o máximo possível. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. A água das piscinas deve ser tratadas com cloro. Limpe-as uma vez por semana. Se não for usá-las, cubra-as bem. Se estiverem vazias, coloque 1 quilo de sal no ponto mais raso. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade. Tem 2 lá. Cheio do marxismo. Mas não há. Programa Gazeta Classista com Antônio Carlos. Sua revista semanal. História, conjuntura, debates e ideias. Boa tarde, está no ar mais um programa Gazeta Classista aqui na Rádio Classista, não é Rádio Fetras. Rádio Classista é a Rádio da Fetras. A Rádio Classista é uma iniciativa da Fetras, Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras, Empregados e Empregadas no Comércio e Serviço do Estado do Ceará. Tem na presidência o companheiro Eliseu Rodrigues, secretário de Comunicação e Imprensa Luiz Neto, e o nosso Orenilton é o camarada que leva esse som e o som e a imagem para todo o Brasil, para todo mundo. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor do Departamento de Teoria Econômica da Universidade Federal do Ceará, Alfredo Pessoa. Você pode participar através da internet, do Face. Daqui a pouco a gente vai ler aqui seus comentários e suas perguntas. Muita chuva em Fortaleza. Trânsito complicado, muita chuva mesmo hoje. Que bom, né, pro Ceará. Sempre a gente precisa de muita chuva. E a gente vai conversar sobre economia, sobre política, sobre o golpe. E para não dizer que não falei em flores ou das flores, o Alfredo foi secretário de Planejamento da cidade de Fortaleza, na gestão do PT, na gestão comandada pela agora deputada estadual Luiziane Lins, e eu vou aproveitar o ensejo para ele comentar um pouco. É bom que esclarece. Aí acho que está mais do que claro, mas tem gente que gosta de fazer confusão, essa história do aumento da passagem, ok, Alfredo? Mas, Alfredo, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui. Fale um pouco aqui, o convidado é quem conta um pouco da sua história. Professor da UFC, militante do Partido dos Trabalhadores, secretário de Planejamento, Alfredo Pessoa. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Classista e o pessoal que nos acompanha pela internet. Sobre essa questão do aumento de passagem, né, em Fortaleza. Vamos direto. Você tocou no assunto. A ex-prefeita Luiziane Lins passou 8 anos sua gestão de 2005 a 2012, né? E nesse período a passagem ficou 2005, 2006, 2007, 2008 e parte do ano de 2009 congelada em R$ 1,60. Então, isso é uma política deliberada, uma política para dar renda para os trabalhadores, uma política de congelamento numa conjuntura de inflação, né? Sim. Então, é uma política quase assim, imbatível do ponto de vista da sua eficiência para a classe trabalhadora. E em 2009 e depois em 2011, a ex-prefeita deu um aumento de 20 centavos, depois mais 20 centavos, a passagem foi para R$ 2,00 no final de 2012 e, no geral, ela aumentou em 8 anos 25%. Numa inflação de? Numa inflação de 54%. Quer dizer, ela aumentou menos do que a metade da inflação, né? Ela aumentou bem menos, 25% é menos da metade de 54%. A conjuntura que veio posterior, já com a nova gestão,
Teve aí um imbróglio no final de 2012 para 2013, que era bom a gente explicar. À vontade, o espaço aqui é para isso. Aqui não é como o PIG, não. A Justiça obrigou a ex-prefeita a dar um aumento para 2,20. Ok. Né? A prefeita recorreu, primeiro ele foi para 2,25. A prefeita recorreu, voltou para 2. Se ela obrigou em função do... Um mandado de segurança liminar, não lembro bem o instrumento. Dos empresários de 11 alegando reposição de custos, né? Certo. E mesmo porque na renovação da concessão, tinha dizendo que o contrato seria revisto anualmente. Revisto quer dizer revisão das tarifas. Pode ser para mais ou para menos, se for no contexto de deflação. Claro. Se for no contexto onde os componentes do setor estiverem caindo, seria para menos. Mas quem determina o aumento é o chefe executivo. Então, nessa briga jurídica, entra instrumento jurídico e derruba instrumento jurídico, entra instrumento jurídico, derruba instrumento jurídico. Isso durou de dezembro a fevereiro, quando os estertores mesmo da gestão, né? De dezembro a fevereiro de 2013. Em fevereiro de 2013 é que a passagem ficou permanentemente em 2,20. Mas ela ficou aí uns 2 meses oscilando por conta de instrumentos jurídicos, né? Mas ela terminou o ano de 2012, em 31 de 12 de 2012, a passagem era R$2. Né? Eu só fui aumentar em fevereiro, do ponto de vista do cálculo econômico, né? Como a gente chama, em fevereiro de 2013. De fevereiro de 2013 a hoje, fevereiro de 2018, a passagem aumentou 70%. Numa inflação de 39%. Quer dizer... É o inverso. O inverso. Enquanto a prefeita Luiziane fazia menos da metade da inflação para proteger a renda do trabalhador, o governo atual faz quase o dobro da inflação, né? Quer dizer, é uma política inversa e uma política que vem de encontro ao que a ex-prefeita vinha fazendo, né? 4 anos de congelamento, usando tarifa social, hora social, fazendo todos esses mecanismos para beneficiar o trabalhador, não só no dia de trabalho, mas como no fim de semana. Então, essa é a realidade. A gente tem uma política... A atual gestão já está com 6 anos. Né? 5 anos e um mês. 5 anos entrando aí para o 6º. E aí alegou uma coisa lá para trás, e quando para trás é uma coisa realmente muito avançada que houve, né? Se a atual gestão quer fazer a política... Tudo era questão de competência? Da ex-prefeita, congela a passagem por 4 anos. Exato. Consiga essa política. E não a exceção, né? Que foi essa confusão jurídica. Então, realmente... Congela a passagem a 4 anos. Muito Preserve a renda do trabalhador, já que ele está tanto se referindo ao passado. Pois bem, acho que está muito esclarecido aí pelo Alfredo, que acompanhou de perto esse processo, o secretário de Planejamento, a gestão exitosa do PT em Fortaleza, 8 anos, com grandes avanços. Depois a gente faz um programa trazendo a própria Luiziane para colocar. Já tem gente aí, rapaz, Brejo Santo, Paula Mesquita, pautas riquíssimas. Maria Luísa de Brejo Santo, boa tarde, obrigado. A audiência está grande aqui, viu, Alfredo? Muito bom. Daqui a pouco a turma quebrando, dando a nossa modesta contribuição para quebrar essa lógica do monopólio. Mas, Alfredo, chegou 2018, Lula aí num processo ridículo, naquele famigerado 24 de janeiro, os 3 patetas, quem está chamando sou eu, Antônio Carlos, absurdo de julgamento, não faça, eu voto tudo igual. Bom, hoje eu já li alguma coisa sobre habeas corpus, sobre liminar. O presidente está fazendo juridicamente, o ex-presidente, tudo para que seja respeitada a lei, o que não está sendo. Mas essa é a parte jurídica, a parte política da mobilização, para que o Lula não seja preso, para que o Lula seja candidato. Mas eu sei que o Alfredo versa sobre vários temas, sobre a política, inclusive sobre música, cultura, é um músico. Mas do ponto de vista da economia,
O governo Temer faz um esforço tremendo, desgoverno, né? Tremendo para dizer que a inflação está em queda e que as coisas estão melhorando. Só que eu peguei os dados da semana passada do desemprego altíssimo, né? Que é um índice que realmente mexe com a vida das pessoas, além de que, ao meu ver, foi o motivo do golpe, um processo violento de desmonte da estrutura nacional, privatização da Eletrobras em voga. O governo está dizendo aqui veio do ponto de vista da economia. É um governo que veio para tirar os rumos do país de um campo popular, de uma economia voltada para o povo, mesmo com alguns equívocos, para realmente vender, continuar a política neoliberal do Fernando Henrique, vendendo o que restou de empresas. Esse foi o motivo real do golpe, a questão dos interesses econômicos da nossa elite. É só fazer um paralelo. O Brasil está à venda, né? Essa talvez seja a conclusão que a gente tire desse governo. A gente, no passado, até antes do Fernando Henrique, eu acredito que tinha até um projeto para o Brasil. E, de certa forma, contemplava ali, conseguia contemplar governo e oposição. O governo do PSDB, do Fernando Henrique, acreditava no neoliberalismo. Acreditava que aquilo ali podia tirar a economia brasileira do subdesenvolvimento. Né? Eles acreditavam e que deu tudo errado, né? Toda a América Latina que optou pelo neoliberalismo deu errado. É tanto que todo mundo retomou, né? Sim, a esquerda retomou a América Latina. E o PSDB, com toda a tragédia que ele representa, ele é responsável por Bolsonaro, pelo golpe. Eu não sei se a palavra é legitimidade, mas eles tinham, infelizmente, Fernando Henrique foi eleito e reeleito. Então, pelo menos tinham uma... Se bem que a gente sabe que essa democracia é meio fajuta, mas eles disputaram o projeto com muita mídia, muita armação, conseguiram ser eleitos, né? Os economistas acabaram transformando a inflação no grande vilão da economia, que não era. O grande vilão era a dívida externa, que depois gerou uma dívida interna, que hoje nós temos um problema sério no endividamento público, ainda porque a gente se endividou muito nos anos 70. Se sobreendividou nos anos 70, né? Como chamados petrodólares da Arábia, etc. E tal, do mundo árabe. Esse era o grande vilão. E eles conseguiram transformar o grande vilão na inflação. Quando a inflação ela é, de certa forma, domada no plano real, sim, depois de várias tentativas, plano cruzado, cruzadinho, plano Bresser, plano Verão, plano... O governo Sarney foi cheio de colo também. Foi muita tentativa de amansar a inflação e sem sucesso. O sucesso veio com o plano real. O plano real veio com sucesso, mas veio com um agravo para a classe trabalhadora, porque o que é que os agentes diziam? Olha, nós estamos sendo pegos de surpresa e a moeda está mudando e a gente não tem dialogado com o governo. No plano real, ficou meio com uma coisa de mercado e os preços subiram muito, quer dizer, você estabilizou numa inflação na moeda anterior muito elevada. Falaram que os preços estavam em alta e o salário muito abaixo. Muito elevado. Né? Isso se falava, eu lembro dos sindicalistas falando isso, mas era uma coisa meio distante, parece que ter controlado a inflação, a história do comer o frango, não sei de quê. Não sei se você lembra que no plano cruzado tinha até gatilho, né? Que era do ministro Almir Pazianotto, que se a inflação em 3 meses batesse 20%, os salários disparavam. Esse gatilho nunca disparou, nem com os outros governos que vieram, com os outros ministros que vieram posterior. Então, tinha essa intenção de preço relativo, né? Preço e salário. Uhum. No plano real, os preços subiram muito na moeda antiga e eles entraram na moeda nova sem inflação, praticamente, mas que num patamar muito elevado. É tanto que o governo fez uma outra jogada, ele aumentou a paridade do dólar com o real, que era para facilitar a importação e que se os preços aumentassem muito, a economia podia lançar mão das importações. Surgiram as famosas lojas de 1,99. Aí você podia quebrar a economia aqui interna. Se ela aumentasse muito os preços, isso foi uma forma de controlar os preços. Foi esse esquema. Mas muita privatização também, né? Isso depois tivemos aí no governo Fernando Henrique, primeiro no governo Collor, né? Um primeiro momento de privatização de algumas empresas,
mas um momento que recebia chamada moeda podre, que era a dívida pública. No mercado paralelo não valia metade do valor, chegou a valer 30% do valor. Você tinha um título da dívida pública brasileira, no final do governo Sarney valia 30%, e esse título foi aceito, né? Esse título foi aceito no mercado paralelo. E isso na privatização do governo Collor, né? No governo Fernando Henrique houve uma mudança, né? Teve essa mudança de parâmetro, mas a privatização ela avançou. Não avançou como o governo queria, mas ela avançou, né? Aí vem o Vale do Rio Doce. E ela retoma agora. Agora, retoma sem projeto neoliberal e sem projeto de nação. A gente não consegue enxergar qual é o objetivo do governo que está aí em relação ao país, ao futuro, a questão do saneamento, a questão da educação, a questão grandes temas, grandes políticas nacionais, né? O mundo todo hoje copia o Bolsa Família. A ONU recomenda aumentar o Bolsa Família porque a quantidade de pobres está aumentando e o governo retrocede no Bolsa Família, né? Quer dizer, qual é mesmo o plano? Onde é que querem chegar, né? Aí você não consegue concluir, a não ser dizer, o Brasil está à venda, é um governo que quer entregar o país, quer entregar o pré-sal, quer desregulamentar o trabalho e agora quer mexer na Previdência. Mas lendo aí alguns desses... Acho que tem um livro famoso agora que está circulando muito do Gessé Souza. Sobre as elites. Exatamente. E aí, lendo alguma coisa de Florestan Fernandes e o próprio Fernando Henrique, né? Que naquela época lá, com a turma da CEPAL, outros também escreveram algumas coisas. A conclusão que alguns economistas progressistas chegam é que a elite brasileira nunca teve um projeto de nação. Alguns chamam, inclusive, de sócia menor do capital internacional. De certa maneira, acho que com o Getúlio, ali com o trabalho de Getúlio já na última fase, não na primeira, que a ditadura é absurda. O próprio João Goulart, o Juscelino principalmente, é o maior expoentista, você tinha uma coisa de um desenvolvimentismo, né? Aí sim, um projeto mais... Não pode-se dizer que era uma coisa muito elitista, da tradicional elite brasileira. Essas são figuras que tinham uma visão do país muito mais grandiosa do que esses medíocres que estão aí, e outros, como a própria ditadura. Essa história de dizer que a burguesia brasileira ela é uma burguesia realmente subserviente, sem... Eles vão dizer, mas toda burguesia é igual. Não, você pega os países europeus, há uma certa proteção, há um certo nível de vida. Se bem que lá cabeças rolaram, né? Aqui também, né, Alfredo? Mas, assim, essa burguesia, ela está realmente fadada a não ter um projeto de nação. E o que aparece, ela vai e destrói, com golpes, como foi agora, um golpe, poucos períodos de democracia. Então, quando você falou que o desgoverno Temer é essa coisa meio que, sei lá, é um neoliberalismo, mas sem rumo, sem destruir, venda, é uma elite realmente, é elite do atraso, é uma elite sem perspectiva. Talvez não chegue a ser nem neoliberal, né? Se você pegar os escritos do Adam Smith, ele coloca a educação como uma questão fundamental. Os caras não estão nem aí. Não é uma questão de mercado, é uma questão fundamental. Então você pega lá, o Adam Smith que é o pai da teoria liberal, né? Podemos dizer. Então, esse governo não consegue nem ser neoliberal, essa que é a questão. Com relação às elites da colônia também eram muito subservientes, né? E acomodadas, né? Olha, a gente vai ficar aqui, as elites inglesas vão garantir aqui o nosso modo de produção baseado no trabalho escravo, vão conter as rebeliões e a gente vai ficar quieto, né? É tanto que o Sérgio Buarque fala que a questão da independência não foi um movimento interno brasileiro, foi mais um movimento de Portugal, né? Quando houve a revolução lá Sim, revolta dos povos, queriam mudar a Constituição, foi mais um movimento, foi mais uma guerra civil interna que ele fala, né? O Sérgio Buarque. Portugal do que um movimento interno, que as nossas elites eram acomodadas e subservientes.
Na realidade, as nossas elites não são acostumadas com a democracia. Quando tem democracia, eles vêm com o golpe. Né? O Juscelino sofreu quase que o Lula está sofrendo agora. Quase sofreu. Teve uma tentativa de golpe militar. Apartamento, tem o negócio do apartamento também. Morava no apartamento de um amigo, que era ex-ministro dele, disseram que o apartamento era dele, contas questionadas, a imprensa nacional, New York Times, Le Monde, dizendo que ele estava sendo injustiçado, né? Não havia um dia que o Juscelino não era né, pisoteado pela imprensa. Então pediram prisão, diziam que era o governo mais corrupto da história, o governo que mais endividou o Brasil. Na realidade, Juscelino deixou uma dívida de 3 bilhões de dólares à época. Essa dívida ela continuou até os militares. Chegou nos militares, ela pulou para 12 e no final dos militares pulou para mais de 100. Isso eu digo sempre para os meus alunos. Quem foi que fez a maior dívida? Foi o Juscelino, foram os militares, né? Naquele, que a gente já comentou há pouco, no sobreendividamento dos anos 70. Sobreendividamento e o sobreendividamento desnecessário, do ponto de vista de muitos, né, analistas do período, um endividamento desnecessário, né, que você está pegando dinheiro a mais do que precisa. Há um juro baixo de 6%, mas em 79, com a mudança na política americana, do governo Reagan, do ministro Paul Volcker americano, o juro triplicou, quase quadruplicou. Então você dormiu devendo 100, acordou devendo 300. Complicado. Pois é, e a gente acompanha agora, mais uma vez, quem está pagando o preço, o pato, né? Pagando a conta, é o trabalhador e a trabalhadora. Nós tivemos o congelamento dos investimentos, a chamada PEC da morte, É uma PEC da maldade aí. A outra que foi aprovada já, que parece que a turma ainda não despertou e não tem dimensão, que é a trabalhista. E nós estamos na iminência. Hoje tem uma Temer dizendo que não está descartando a reforma da Previdência. Há gente que se ilude com isso. Acho que isso pode ser uma grande jogada. Que essa vem para detonar o que restou de conquista da classe trabalhadora. Essa é outra lógica também das nossas elites, né? O governo do PT, liderado pelo Lula, presidente Dilma, teve sim um certa ganha-ganha, ganhou o banqueiro, mas houve uma transferência de renda monumental, houve um investimento na área social, habitação, educação também grandiosa, coisa que essa elite ela é incapaz. Então ela precisou de um golpe para bancar esse modelo econômico, Alfredo. Eleitoralmente esse modelo ele não teria mais, digamos assim, tanto que o Lula lidera as pesquisas, então ela tanto dá golpe porque é da sua tradição, como para bancar um modelo desse no Brasil, se for na democracia, com o povo decidindo, ela tem dificuldade, né? Tem, eu acho que teve muito retrocesso do governo Temer para cá, né? Corte em gastos sociais e retrocesso, privatizações, né? Já falamos do pré-sal, da questão da questão trabalhista, teve muito retrocesso em muito pouco tempo, né? Muito retrocesso em muito pouco tempo. Então é um governo assim que a gente pode mapa da fome, estamos voltando. Voltando para o mapa da fome. Você tocou na questão da fome no discurso do Lula. Quando ele entrou em 2003, ele dizia, olha, se eu fizer com que famosa 3 refeições. 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e janta, eu já tenho cumprido minha missão de vida, e ele cumpriu a missão de vida. O Brasil saiu do mapa da fome, né? Foi comemorado isso. E esse processo está regredindo, né? Agora. Quer dizer, ele cumpriu esse intento com relação à fome. O Brasil sai daquele cenário, daquelas matérias das revistas, né, e jornais, com as pessoas passando fome, as pessoas sem ter o que comer no dia a dia. Esse governo, ele é um governo de maldade mesmo. Quando você fala aí na PEC, a gente chama de PEC da maldade, né? Congelamento por 20 anos de gastos em geral. Explica aí didaticamente, como você sabe fazer, Alfredo, o que é esse congelamento de investimentos. Como o país vai deixar de investir? O país só gasta no ano posterior, por exemplo, em 2008, a gente só gasta a inflação de 2018, 2017.
Então, se a inflação de 2017 foi menos de 3%, eu só tenho menos de 3% de aumento na saúde, menos de 3% de aumento da educação. Né? Pelo amor de Deus. Na realidade, alguns países fizeram isso, mas por pouco tempo, para ajustar as contas. Noruega, Indonésia, Holanda, pouco tempo, 2 anos, 3 anos, o Japão fez isso. Ninguém nunca tentou isso em 20 anos, mesmo porque daqui a 20 anos nossa população já tem, né, 19 milhões de pessoas a mais. Né? Mesmo porque daqui a 20 anos você tem outro país, quer dizer, isso não existe em país nenhum, isso que foi tentado, isso que está sendo tentado. Né? Não existe em país nenhum. Agora, quer fazer? Tira a saúde e a educação do bloco. Quer fazer? Inclui a dívida. Porque aí a banca financeira também deixa de ganhar menos. Não é que ela vai perder, ela deixa de ganhar menos. Né? Aí quer dizer que a dívida está livre aí desse... Está fora. Está fora como está da história do superávit. E eu concordo com a professora Leda Paulani, acabou de escrever um artigo lá no Instituto Florestan Fernandes, ela disse, se não mexer nessa questão do endividamento, a gente não está fazendo nada. É quase 1 trilhão por ano que se paga de juros e amortização da dívida. Né? Então você paga quase 1 trilhão. Então parte do orçamento vai para os rentistas, né? Esses capitais que ficam flutuando no mundo atrás de valorização rápida e valorização muito acima da inflação, valorização muito acima do que eles ganhariam em qualquer outro país, tanto na Europa, no mundo euro, como nos Estados Unidos ou lá no mundo do Japão, né? Japão, China, no mundo asiático. Né? Então, quer dizer, essa questão do endividamento ela é crucial. Né? Como outra questão também que a gente tem que colocar, a questão da distribuição de renda. Né? Quando você vê nos jornais que 90% dos trabalhadores ganham menos do que o auxílio moradia do juiz, como esse país... Ainda bem que essa pauta está vindo à tona, né? Porque os caras passavam incólume, né? Ganha 80 mil, 120 mil... Mas essa pauta era para ter vindo à tona há muito tempo, não veio porque tinha o projeto Lava Jato de incriminar Dilma e o Lula. Sim. Que agora o projeto está terminado, aí veio à tona para o juiz agora. Mas antes ela não viria. Pela grande imprensa... Aliás, não está sendo pela grande imprensa, né? Somente pelas as mídias alternativas. Não, a Folha tem feito uma sistemática em cima do auxílio. A Folha que divulgou o juiz que tinha 60 imóveis e ganhava auxílio moradia. A Folha que divulgou que o Moro tinha auxílio moradia por via liminar. A Folha que divulgou que tem deputados de juiz que ganham auxílio moradia. A Folha que está... Algum interesse contrariado aí da Folha? Que está em cima dessa Pelo menos pauta, isso, para tirar suja, dessa né? pauta, né? Dessa pauta. É para dizer que é republicano. Tem gente aqui acompanhando, rapaz. O Valdênio do Sintrafor, o Aurélio Araújo, já mais de 200 visualizações, Alfredo. Você está dando uma audiência boa aqui pra gente. Obrigado, pessoal. Então, explica, Alfredo, aí, isso é importante, essa história você colocou no início, e da dívida, né? O nosso problema, a inflação era um problema, mas de certa forma foi controlado aí. Distribuição de renda, que é fundamental, não adianta controlar a inflação e não ter distribuição de renda. Mas a dívida, o Lula, os governos do PT, o Lula sempre disse e se orgulha muito de ter pagado a dívida externa. Essa dívida, você falou numa conversão dela para a dívida interna. E que ela é um problema. Explica isso aí para a gente, como é essa dívida com os banqueiros, essa turma ganha muito, tem que ter uma moratória, porque sempre fica essa confusão aí. Foi importante ter pago a dívida externa, obviamente, mas essa dívida, ela não já foi paga, não? A gente tinha uma dívida externa muito grande na década de 70, né? Ela se avolumou bastante e na década de 80, para pagar essa dívida externa, nós tivemos que contrair uma dívida interna enorme. Então a gente acabou a década de 80 com 2 dívidas, uma externa e outra interna. Teve moratória também? Tivemos moratória, mas por motivos técnicos, falta de dinheiro para pagar. 2. Gilson Funaro. Com o governo Sarney, 2. Né? 2. Na realidade... Foi nada político, não. Deixa de para de pagar dívida. Técnico. Na década de 80, havia um cálculo de que a dívida flutuava em torno de 100 bilhões de dólares e nós pagamos de 81 para 84 quase 90, só de juros, certo? E amortização.
Então aquilo ali foi o suficiente para, por exemplo, a CUT, uma central sindical. É importante dizer, olha, vamos defender a bandeira do não pagamento da dívida, porque ela já foi paga, Sim. a externa. Só de juros e amortização de 81 e 84, nós pagamos 981, pagamos 90 e devíamos 100. Então a gente praticamente pagamos ela. Não, mas ela continuava alta, né? Porque ela tinha, né, uma sobrealimentação muito grande. Nos anos 90 a gente tem essa característica diferente, que a dívida externa tem um componente mais reduzido, tanto que o governo Lula consegue pagar a dívida, consegue fechar as contas do ponto de vista externo, em 2005, né? E o vilão fica a dívida interna, né? Que é a dívida de papel, que o governo se refinancia. Essa é a desses banqueiros, essa dívida que só quem ganha. Que o dinheiro do superávit vai para eles. Exatamente. Fica remunerando, né? Essa remuneração ela tem que ser menor. Você tem que mexer aí. Você deveria incluir na PEC da maldade o pagamento de juros da dívida e tirar a saúde e a educação. Agora mexer aí aí é mais difícil mexer. O próprio governo do PT não mexeu. O governo do PT ele pagou a dívida externa. Presidenta Dilma, naquele período da história dos juros. Isso tem a ver um pouco? Não. Foi importante ter derrubado o juro para 7, como o juro agora derrubou para 7, mas não está tão importante. Porque é outro governo, é outra característica. Ele derrubou, mas desregulamentou, entregou o pré-sal. Sim. Né? Quer dizer, tem uma troca. Né? E vai entregar a previdência privada. Aí é o grande filão, Alfredo. Para os bancos também. Né? Inclusive o presidente Temer, o presidente golpista Temer, esteve no programa do Silvio Santos e fez propaganda. Quem tiver um dinheirinho a mais, surpresa com o Silvio Santos. O Santos sempre foi de direita, gente. Quem tiver um dinheirinho a mais, faça previdência privada. Foi isso que o Temer disse lá. Olha aí, que absurdo. Né? Que é o que a deputada do PCdoB está denunciando nas redes aí, né? A Emanuela, né? Então, essa contrapartida conseguiu derrubar o juro para 7%. Assim mesmo é o maior juro do mundo, que a inflação também caiu. Se a inflação cai, o juro também tem condições de cair. Né? Agora, a que custo? Né? A desregulamentação do trabalho, a que custo essa inflação, esse juro tem caído? Né? Principalmente porque os preços administrados aumentaram muito agora. No gás, gasolina. Sim, né? Gasolina já tá voltando os acidentes aí com fogo. É de mercado. A turma cozinhando no fogareiro, rapaz. Os preços das safras foram muito bons. A safra foi boa, de 2017 foi um pouco melhor e conseguiu ter um peso dentro do processo inflacionário que ficou abaixo de 3%. Como é que faz com essa gente aí, Alfredo? Esses banqueiros, deixa de pagar, porque o Lula vai ser eleito. Onde tem se tentado... E ele não pode mais repetir algumas coisas. Como é que vai ser isso? Onde tem se tentado renegociar o título pela metade do valor, os detentores do título têm aceitado. Topa. Tem aceitado. Porque fica impagável. Onde tem aceitado, onde tem proposto, eles têm aceitado. Isso no mundo aí. Isso no mundo, na experiência que tem no mundo. Chega pro banqueiro e diz, meu irmão, nós vamos renegociar teu título, mas pela metade do valor. Nós não podemos remunerar esse título a esse preço. Sob o ponto de vista de colapsar o nosso país. Né? Ao invés de colapsar o nosso país, nós vamos investir no país, né? E vocês também vão continuar ganhando, que vão ser pagos. Vão ganhar menos, mas vão continuar ganhando. Porque o setor financeiro que especula, que empresta dinheiro a curto prazo, sempre ganha. Né? Porque essa política do Temer, né, de cortar gasto, é uma política que nunca vai combinar com recuperação da economia. Por mais que o Meirelles diga que está recuperando a economia, que está melhorando, que na virada do ano foi para cá, que deu 1% o PIB. Parece que ia ser candidato também, chegou perto de 1% o PIB de 2017. Mas o que é 1% de PIB? Nada. Né? 1% de PIB é nada. Né? Então, nós já crescemos 10%, quase 8% em 2010, né? E depois crescemos 2,5%, 3,7% em 2011 e 12, né? E 13% também. Então, quer dizer, esse 1% não quer dizer nada, ou menos de 1% não quer dizer nada, mesmo porque o governo não faz por onde esse PIB ter ele ser retroalimentado. Sim. Porque o corte nos gastos públicos é prejudicial para o PIB. O Estado é indutor da economia. Os investimentos,
os bancos públicos. O PAC foi um exemplo disso, né? O PAC o exemplo disso e a retroalimentação através dos bancos públicos de financiamento, né? Crédito, consumo, tudo isso é importante. E o papel do setor público é importante. O setor público corta, gasta, ele não está fazendo política anticiclo, ele está aprofundando a recessão. Foi o que aconteceu em 2016. Teve uma queda do PIB de menos 3,5%, 3,4%, e em 2017 um crescimento ínfimo, né? Não saiu dos dados oficiais, mas é menos de 1%. Né? Então, tá na contramão. Né? É tanto que o déficit, eles iam reduzir o déficit, o déficit chegou em quase 125 bilhões. Né? Que era o famoso polêmico déficit. Eles chamam déficit, né? Na época do governo da Dilma era rombo. Agora é déficit, entendeu? Então, quer dizer, foi o segundo maior da história. O segundo maior. Resolver, professor. O segundo maior da história. Não resolve. Não resolve. Tem a Rede Globo do lado para ajudar a mentir. Superávit primário é uma mentira que o FMI inventou e que alguns que acreditam em conto de fada estão aplicando. Papai Noel. Superávit primário só dá certo com baixo pagamento de juros e amortização e inflação baixa. Explica aí o que é o superávit primário, que é para a turma. Na realidade, o FMI nos anos 80 inventou uns conceitos de superávit, né? O primário retira o gasto financeiro, não entra dívida. Só o que o governo arrecada, o que ele gasta sem mexer, sem colocar dívida. Quando coloca a dívida, ele chama de superávit operacional. Sim. Né? Que já não é superávit, aí já é déficit, porque quando colocar a dívida vai ficar, né? A despesa fica maior, né? A despesa fica maior do que a receita. Na realidade, assim, é que nem um orçamento doméstico, você ganha 10 e gasta 12. Você ganha 12 e gasta 15. Você paga só os 12. Agora, se você gasta 15 e paga 5 de juro e ganha 10, e ganha 12, paga 5 de juro e 5 no orçamento doméstico normal sem o juro, aí você tem um superávit de 2, né? Sobrou, né? Sobrou para ajudar no pagamento dos outros 5. Quer dizer, é o esforço doméstico que você vai ter, seus gastos domésticos, cortando gasto, para poder pagar juros da dívida. Quer dizer que a dívida está fora. Poucos países, o Stedler disse isso, ninguém ouviu direito, vou repetir aqui. Poucos países praticam esse negócio de superávit. Poucos. Se você for pesquisar, eu já fiz essa pesquisa. Poucos países aplicam esse negócio de superávit primário. Né? Porque a maioria tem déficit, e o déficit é natural. Né? Imagine um prefeito sair no dia 31 de 12 de qualquer ano, ele diz, sobrou aí, não cometi déficit, certo? Sim. Certo? Não cometi déficit. Na realidade, a lei de responsabilidade fiscal diz o seguinte, você tem que deixar o que tem de dívida, o dinheiro em caixa. Certo. Né? Quer dizer, então, ele não deixou dinheiro em caixa, mas porque tinha dívida. Mas se você deixar dinheiro em caixa sem dívida, é irracional. Porque você não fez, né? Deixou para o outro fazer, né? Você deixa o que tem para pagar e não deixar sem ter o que pagar. Então, é natural os governos contraírem déficit. Claro que você vai ajustar isso num caminho posterior, mas é natural que o governo... Por que o povo paga os juros tão caros? Juros que eu me refiro aos juros dos empréstimos, os cartões de crédito. Se o cidadão for pegar 1.000 contos num banco, aqui exagerando, não estou com os números exatos, mas se ele for daqui a um ano, ele vai estar devendo um bocadão. Se ele emprestar para o banco 1.000, ele voltar lá daqui a um ano, talvez ele não tenha mais nem 1.000 lá. Então, isso é uma coisa tão às claras, mas que é difícil de compreensão. Eu acho que isso também, a força do mercado, através da propaganda, da ideologia, faz com que o povo não se revolte com essas coisas absurdas, juros astronômicos no cartão de abusivo, não tem... Isso tem que regulamentar. Está na Constituição, mas não está regulamentado a questão do juros. É caótico. Esse mercado é caótico. Eu arriscaria dizer que nós temos um juro de cartão de crédito maior do mundo. Pois é, isso é um absurdo. É caótico, teria que regulamentar. Né? Teria que regulamentar para poder, até para proteger, né? O trabalhador, proteger a quem compra a crédito. Né? Já a classe média, uma parte sempre entra no especial todo mês, e aí os juros também são altíssimos. Né? É um verdadeiro absurdo. Nos momentos de crise, a inadimplência tende a aumentar. E nos momentos que
O país, como ele está crescendo, a inadimplência tende a diminuir. Tem uma questão nos nossos estudos que a gente sempre avalia, que é muito interessante. A inadimplência do grande é maior, eu não estou falando do volume não, estou falando da quantidade. A inadimplência é maior do que a do pequeno. Ou seja, o pobre tende a pagar o que deve. Sim. E o grande às vezes não paga o que deve. Aí é o famoso, a sonegação, o calote, né? Por falar em sonegação, os próprios procuradores da Fazenda Nacional avaliam que no Brasil é sonegado em torno de 500 bilhões ano. Isso dá 3 déficits. Dos grandões. Dá mais de 3 déficits desse aí, dá quase 4 do déficits. chamado déficit da Previdência? Não, do total, orçamento. Do né? orçamento total. Dá quase 4 E aí déficits. eles ficam com aquele impostômetro ali no centro de São Paulo, hipocritamente, né, Alfredo? Na realidade, o Brasil, se você for pegar dos países desenvolvidos... Eu acho que para o povo tem um imposto alto no consumo, mas a burguesia também, ela chora muito de barriga cheia. Vamos explicar um pouco esse negócio do imposto. O Brasil tem um dos impostos menores. Se você for calcular os impostos da Europa e dos Estados Unidos, dos Estados Unidos é menos, mas os Estados Unidos não banca a saúde. Sim, né? Não banca a saúde. Tem que pagar. Se bancar a saúde, vinha para o nosso, vinha igual ao nosso. Então, se você for olhar dos mundos desenvolvidos, o Brasil é onde paga menos imposto. O problema é que muitas vezes o cara ganha o chamado super salário pela Receita, que é os 135 mil, está pagando o mesmo imposto do cara que ganha 5, 6 salários. Aí né? não dá. Quer dizer, teria que haver essa divisão. Essa é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, o nosso imposto, por característica, ele é muito ligado ao consumo, 50% dele é consumo. É tanto que você pega um trabalhador de 2 salários mínimos, ele paga 50% em consumo de imposto. Ele paga o imposto da Dinamarca. Ele pode dizer assim, olha, eu pago 50%, né? Eu pago igual a Dinamarca de imposto. Só que ele não tem os benefícios da Dinamarca, do país como a Dinamarca. Tá longe. Mas acontece o seguinte, o super salário está pagando igual os 5 salários. O super salário de 135 mil, né, que é considerado pela Receita. Outra coisa é o seguinte, qual é a característica do imposto lá na Europa, nos Estados Unidos? Sobre a propriedade. Você tem um automóvel, você tem um imóvel, é sobre a propriedade que ele vai mais, que ele é mais, né? Isso. O leão de lá vai mais sobre a propriedade e para poder desafogar o consumo. Pra aliviar o consumo, né? E outra coisa, a complexidade de imposto que tem no Brasil, né? O nosso sistema é complexo, é injusto e desigual. Né? Isso aí se reflete diretamente também na distribuição de renda. Professor Alfredo, que é outra coisa que temos que resolver. A esquerda governou recentemente esse país por 13 anos. Não dá para comparar. Aí meus amigos que têm uma posição crítica, que a gente respeita e tal. Deixa eu mandar um abraço antes de formular a pergunta. Chauí Peixoto, olha aí, grande Chauí, homem da cultura, rapaz. Aquele abraço. O Evandro Nascimento do Crato, rapaz, estamos lá no Cariri. O Fábio Silva, a Elisete Moreira, o sobrinho, grande sobrinho. Deodato Ramalho também, curtindo aí o nosso programa. Faz audiência muito qualificada aí no Ceará todo. Você pode mandar seu alô, a gente vai registrar aqui com auxílio luxuoso do grande Orenilton. Mas é isso, eu acho que a pergunta que eu ia formular era sobre os 13 anos, houve aquela ilusão de que dá para ganhar todo mundo, não sei, capitalismo tardio, a formação da nossa elite, eu não sei se é bem assim não, uma elite extremamente reacionária, golpista, poucos momentos, como dizia o saudoso professor Marco Aurélio Garcia, hiatos democráticos, né? Como é que é possível elaborar um programa onde todo esse... Porque você está dando uma verdadeira aula didática, com muita clareza, dos grandes problemas centrais do país, que falam da economia, mas que é da disputa de classe, da luta de classe, do controle do orçamento, que ali se dá uma disputa da luta de classe, né? Uma das importantes disputas. É possível elaborar um programa que mexa nessas estruturas, que altere estruturalmente essa lógica. Obviamente que você vai mexer em interesses. Eu acho que depois disso tudo, tanto o PT como esse bloco que governou o Brasil, aliás, o bloco se reduziu, né? Muitos aliados traíram. Mas assim, é possível, professor, um programa, eu não tenho outra palavra não, radical,
E tem como não vir esse programa? Claro que vai ser difícil, mas eu estou acreditando que o Lula seja candidato, vença essa parada, vai ser muita luta. Não tem mais como repetir algumas doses aí que a gente repetiu, registrando. Não se compara o governo Lula com nenhum outro do ponto de vista dos avanços. Mas eu acho que algumas ilusões não dá mais para ter, né, professor? Se você for comparar, voltando só para o governo Lula, né, sobre qualquer aspecto, pegue qualquer fundamento macroeconômico, pegue qualquer setor, pegue qualquer aspecto do ponto de vista de elevar a renda, não tem comparação com o governo Fernando Henrique, né? Com esse, então, esse do governo Temer, não, aí não... É o caos, né? Um governo sem condições. Nem de análise, né? Como a gente já falou, não consegue ser nem neoliberal. Quadrilha que se apoderou da República. Se você pegar o livro do André Singer, né? Que ele fala, analisa o governo Lula. Só o Lula poderia ter feito o que fez, né? Com habilidade, etc. Mas esse modelo, ele se estanca. Com a Dilma, ele se estanca. É tanto que... Quando chama o Levi para ler uma tentativa ainda de achar que ainda dava, mas a coisa já estava no outro patamar, né? A escolha do Levi foi uma infelicidade. Nós tínhamos economistas bem melhores. E sem se preocupar, você não precisa escolher um ministro da Fazenda para se preocupar com o mercado. Agradar o mercado. Eu vi uma fala do Zé Disseu, que aqui tem vez e a gente respeita, um grande brasileiro. Pode os fascistóides acharem ruim aí, às vezes faz uns... Não dá nem ouvido para essa gente, não. Mas falando muito, o governo fica preocupado, falando do atual governo, dos governos Temer com as agências de avaliação de risco. Mas eu lembro também que na nossa época teve um período que isso era uma coisa meio que... Não, o risco do Brasil caiu o mínimo possível. Pois é, mas teve, o governo se preocupando com o mercado. Dando-se o mercado assim... E quem melhor definiu o mercado foi o Papa Francisco. O mercado é o diabo. Pois é. Então o povo é que tem que ter vez, né? Então essa coisa de se preocupar muito com o mercado, eu acho que agora não tem mais. O Brasil chegou na encruzilhada histórica. Foi um mau conselho ter escolhido o Joaquim Levy para ministro da Fazenda, porque ele fez toda a política de recessão. Ele jogou o Brasil naquela recessão de menos 3,5% em 2015. Ali era uma recessão anunciada. Quando a gente foi ver as políticas, os cortes, cortando inclusive seguro-desemprego, começou a fazer alguns cortes, algumas mexeu no PIS, mexendo no PIS, exatamente. Ali caminhava para uma recessão. Aquilo ali foi a gota d'água, o PIS. Comprar uma geladeirinha no final do ano. É tanto que termina ali o governo Lula, certo? Com um crescimento de PIB o dobro do Fernando Henrique. Quando a gente fala em PIB, a gente está falando da dinâmica econômica, geração de emprego, etc. Né? Porque o PIB isso é tão importante, não. E quando você volta para o primeiro Dilma, né? O segundo foi muito. O segundo teve 5 turnos, não deu nem para ver. O segundo foi muito. Teve 5 turnos o segundo mandato da Dilma. Quando foi o primeiro Dilma, é muito parecido com os governos do Fernando Henrique. Parece que a gente voltou. Não do ponto de vista neoliberal, mas do ponto de vista da dinâmica econômica. Sim. Por quê? Porque ali já não dá para você botar o país para frente se você não mexer na estrutura tributária, distribuindo renda e mexer na banca financeira. O crescimento, a redistribuição, ela também cobra um preço. Eu diria mais. Alguém tem que pagar. Combater a sonegação, esses 500 bilhões que os procuradores da Folha Nacional dizem que são sonegados todo ano, né? E colocar as restantes estatais, né, no papel de multiplicadora entre os bancos públicos, de investimento. Banco Brasil, Caixa, exatamente, BNDES, que ele vai privatizar. Isso é fácil? Não é fácil. Pode ir por partes. Agora, isso é mais fácil quando você vem de um governo democrático, das urnas. Sim. Avançando com isso. Um governo que dá golpe institucional, um governo que desmoralizado, um governo que tem 90%, um governo que tenta chegar em abril com 60% de impopularidade. Não vou me esculhambar, não, é só impressão, viu, pessoal? Não. Eu tenho a impressão que o Temer quer ser candidato, ele acha que...
afirmou essa semana na grande imprensa que quer chegar em abril com 60% de impopularidade. Quem é que quer chegar com 60% de impopularidade em algum canto? Né? Então, quer dizer, esse governo não faz essas. Não tem moral, nem tem coragem, nem vai fazer esse tipo de política. Não tem nem perigo. Aqui só sai de um regime democrático. Né? Tanto golpe, eles deram um golpe para fazer essa maldade mesmo, essa sacanagem. Só sai de um regime democrático. Citando a Lende, né? A democracia é o melhor caminho. Se a gente ganha, continuamos. Se a gente perde, a gente refaz tudo de novo. Verdade. Eu queria te fazer uma pergunta também, que é um grande debate que acontece hoje no Brasil. Inclusive tem candidato a presidente aí tocando muito nesse tema, não sei o quê. Gente de esquerda, gente séria, outros que nem mais para jogar para a plateia. Da industrialização do país, né? Que o Brasil quebrou a sua indústria. É como se a gente pudesse retomar um patamar de muita indústria. Me remete muito a uma coisa dos anos 70, sei lá, 50, 70, na redistribuição do mercado mundial. O capital diz o que é que cada um vai fazer. Claro, tem que ter uma indústria nacional importante, mas mesmo num governo progressista, é possível esse é o caminho mesmo, estamos desindustrializados, esse é o grande problema. Há outros vetores econômicos que não a grande indústria, bem que estamos falando de indústria, tem que falar de tecnologia fina, também não é pensar só nas tradicionais fábricas, né? Em coisa nova, porque me parece que a gente fica repetindo isso, como dizer, o Brasil está desindustrializado, como se a gente fosse conseguir retomar um patamar de industrialização gigantesca, e eu não sei se é por aí. Eu queria que o professor... Eu estou perguntando porque eu também ignoro muito. A nossa indústria já vem em decadência desde os anos 80. A participação da indústria no PIB era 30%, hoje é 10%. Ela vem nos anos 90, o professor Luciano Coutinho, que foi ex-presidente do BNDES, fez um estudo, né? E esse estudo ainda é o estudo da competitividade da indústria. O estudo foi publicado, é um estudo que ainda serviria para hoje. Porque nos anos 90 a gente passou por esse processo de desindustrialização e ele se acelerou a partir do Plano Real. Mas não é o burguês investir no capital financeiro, não? Também do Plano Real. O capital financeiro que começou a entrar aqui, ele começou a entrar de forma diferente. Ele começou a entrar em imóveis, começou a entrar em banco, ele não veio construir chão de fábrica. Sim. Né? E a gente também parou no tempo na questão da tecnologia. Né? Porque o Instituto de Pesquisa, etc. Nós temos um CNPq muito recente, de Getúlio, 54, 52. Então você tem um processo muito recente de ciência e tecnologia, né, de pesquisa e desenvolvimento, e esse processo todo, quando o país está em crise, eles param. Eles retomaram com o governo Lula. E o local do Brasil no mundo do capitalismo? O Brasil precisa se reinserir. Eles deixam o país se precisa se reinserir. A disputa de mercado, tu não pode fazer isso, não pode vender isso, eu posso tal. Mas aí um governo tem que ter altivez, né? Se reinserir a partir dos seus inventos, a partir de suas patentes, a partir de suas pesquisas. É um debate importante. E ninguém faz pesquisa para um ano para o outro. Pra você ter uma ideia, um comprimido como o Viagra, um comprimido para o Alzheimer, um comprimido para AIDS ou para outro, para o câncer, ele demora 15 anos para ser produzido. Não é de um dia para outro que se faz pesquisa. Então, para pensar em indústria brasileira para o futuro, você tem que pegar aquele documento do Luciano Coutinho, uma ideia, né? Adaptá-lo para a realidade. Tem que ter democracia, tem que ter projeto de nação. Como é que o Brasil vai se reinserir como nação dentro dessas nações desenvolvidas? Porque o mundo hoje é um bloco, né? O bloco europeu, o bloco asiático, é o bloco americano, é o bloco dos Estados Unidos do eu sozinho, que manda nos outros, né? Então, quer dizer, o mundo está todo blocado. E uma Mas tinha uma saída aí via BRICS, que hoje a gente nem participa das reuniões do BRICS. Que é um absurdo. Né? Quer dizer, tem uma saída com um país que está há muito tempo sendo um dos maiores potenciais do mundo, que é a China. Né? Então, quer dizer, tinha essa alternativa do BRICS, é uma alternativa interessante. Né? Do ponto de vista, como é que o Brasil vai se inserir. O governo não está nem aí para o BRICS? Só pro forma? O BRICS finalmente tomou, ainda no governo da Dilma, uma posição de criar o banco, né? E de financiar outros países menores, né? Até lá era muita reunião e pouca ação.
Na realidade, depois da criação do Banco de Desenvolvimento, que está sob a tutela dos chineses, né? Achamos que isso foi uma ação mais específica, né? mais contundente do BRICS. Mas sem o BRICS não funciona. Sim. Sem o Brasil, porque os interesses americanos vão diminuindo em relação se o Brasil vai para o bloco do BRICS. Hoje, o nosso maior parceiro comercial é a China, não é mais os Estados Unidos. Há 10 anos é a China, não é mais os Estados Unidos. O que é que os Estados Unidos quer? Retomar a parceria comercial do Brasil com os custos. Tem espaço vazio, né? Com os custos mais elevados. Né? Com os custos mais elevados. Né? Essa é a intenção, a aproximação. Por isso, a derrota dos governos populares tramadas pelos Estados Unidos na América Latina. Você estava criando um bloco aí com a Argentina, mesmo com o peronismo à esquerda, digamos assim, o Brasil, que é um gigante, e Rafael Correia, e Equador e tudo mais. De repente eles começaram a minar, todos com esse discurso da corrupção. Viu? Tem um historiador americano, eu esqueci o nome dele aqui, depois eu lhe passo para você passar para os ouvintes. Vou passar o estudo dele para ti. Ele fez um estudo sobre os golpes na América, né? Aí ele disse que a cada 29 meses tem um golpe na América. E 90% desses golpes tem participação americana. Isso quem está dizendo é um historiador americano. Americano, 90%. Tem participação americana dos tem golpes. Aquele filme bom, Uma Noite que Durou Quantos Dias? Um filmezinho que tem, a sala de situação lá, o John Kennedy tramando sobre o golpe no Brasil, conversando com aquele embaixador. E a gente, o Lincoln Gordon, né? É do Camilo Tavares. E a turma dizendo, não, o Brasil tem que sair da mão da União Soviética, o Brasil está indo para... Foi isso aí, Aranil? O Brasil, os militares têm que tomar o poder porque a influência, o pobre do João Goulart sendo acusado de comunista e tal... De repente os caras deram um golpe para entregar para o capital norte-americano o país. É um documentário muito importante. O pai do Camilo Tavares era exilado político, ele fez em homenagear o pai. Tem gravação, tem tudo. A interessante é que ele pegou os documentos do próprio Pentágono, né? Departamento de Estado, né? Porque lá nos Estados Unidos, depois de 50 anos, eles liberam tudo, inclusive os áudios do Kennedy ligando pro Lyndon Johnson e tal. O próprio áudio dos Estados Unidos. E pegou também historiadores americanos para avaliar o golpe do Brasil. Exatamente. Eles sempre, os Estados Unidos sempre defendendo aí seus interesses imperialistas. Se ali tinha alguma dúvida que os Estados Unidos participou do golpe de 64, com o documentário, porque o documentário, a fala é dos próprios americanos. Sim. São gravações de professores de história, sociólogos americanos. Para cá, né, na época, com medo de uma reação e tal, mas não... Se tinha alguma dúvida, caiu por terra. Então, esse projeto, Alfredo, esse projeto popular, digamos assim, que foi tolhido agora quando a Dilma sofreu essa farsa aí que eles chamam de impeachment. Um projeto que, naquele momento, como eu gosto de dizer, ainda estava com uma certa ilusão nessa coisa do mercado e tal. Botou o Levi como ministro, um cara que é executivo do Bradesco, não é isso? Uhum. E aí, mesmo assim, com tudo isso, veio o golpe, um clima no país de destruição das políticas sociais, né, do governo da Dilma, do Lula, uma visão totalmente entreguista. E aí eu te perguntei se esse programa, ele pode ter um programa diferente. O que é que você está vendo aí de diferente, que pode surgir de novidade? Há algum debate já antecipado a corrida presidencial nesse sentido? Você pegou alguma sugestão que o Lula tem dado na sua fala? Ele tem batido muito nas comunicações. Sobre a economia ele tem falado pouco. Mas não dá mais para a gente também não fazer um governo, né, se não mexer nessas estruturas. Uma delas, a das comunicações. Então não dá, não é a Rede Globo, pessoal, é a estrutura que é uma concessão democrática, pública, né? É uma concessão pública que os caras fazem o que quer, mentem, derrubam presidentes, presidenta, enrola o povo, mente e fica do jeito que está aí. E eu te perguntaria o seguinte,
se nós tivermos e vamos ter, se Deus quiser, a força do povo, um governo de novo da esquerda liderado pelo Lula. É um governo inevitavelmente, não por desejo da cabeça do Lula, mas em que esses conflitos irão ser acirrados, porque se provou que... Porque o Lula fica repetindo a frase, né? Distribuir renda e faz a economia girar, como se isso fosse uma coisa muito óbvia e não tivesse a disputa de interesse. Chega uma hora que eles, não, pessoal, já tá bom aqui, esse povo acendeu demais, já tem gente pobre demais andando de avião. Há como ter um segundo momento de paz, de tranquilidade, sem mexer nos grandes interesses, e se mexe nos interesses, não tem uma reação, professor? Acho que dá. Eleito democraticamente, nos braços do povo, dá. Porque, inclusive, a oposição vai compreender que ali tem um projeto de nação, se o projeto é diferente ou não, ela vai no curso, ele vai ser modificado, né? Mas eu acho que dá. Essa é a nossa esperança. Eu acho que essa é a aposta do Lula também. É a nossa aposta que a democracia possa ser retomada. Tem um certo conflito, mas tem um projeto de nação. Nação e avalizado pelo povo. É porque no projeto democrático, você, na hora da eleição, você faz o embate, mas se alguém ganhou, aí, se o perdedor baixa as armas. Sim. Vamos ver como é que vai ser aí, vamos ajudar no que é bom e criticar o que não é bom, etc. Isso tem que fazer, né, no projeto democrático. E não fazer terceiro, quarto, quinto turno, como a oposição fez. O Aécio, no dia seguinte, já pediu recontagem. O grande responsável disso é o PSDB. Né? Se o Brasil partir para uma Itália, né? Itália fascista, né? Forças de direita, né? Se elegerem por conta desse PSDB é o culpado. PSDB é o grande culpado. Mesmo porque aparentemente não tem nome e não ganha eleição. Democraticamente não. A não ser que eles adiem a eleição. Que é possível. Ah, sim. Um semi-parlamentarismo, um semi-presencialismo, sei lá o quê. Não vamos nos iludir, não. Adia o processo. O Lula está com um percentual muito alto. É possível. Ganha no primeiro turno, se botar nulo e branco, ele ganha no primeiro turno. Então, eles não vão querer que isso aconteça. Você falou agora, Alfredo, na história do fascismo, Itália, e eu me lembrei de uma pergunta. Alguém aí já escreveu que o fascismo é o desespero do capital. Ou seja, não tem mais saída nenhuma, tem aquela onda do povo indignado com a política, que a política é o lugar da sujeira, ninguém presta, e o fascista lá, crescendo, às vezes uma figura que é chacota, uma figura, às vezes mesmo sem qualificação, que é motivo de piada, mas de repente não tem mais... Eu não estou dizendo que isso está acontecendo no Brasil, não. Mas diante aí de uma situação eu acho que o Bolsonaro eles até estão desidratando já. Mas há essa possibilidade, até do ponto de vista da economia, é interessante para a burguesia, ou no desespero ela vai de Bolsonaro? Eu acho que não, mas só eu achar não adianta. O fascismo anterior, né, ele está muito ligado ao regime militar, e os militares são muito nacionalistas. Né? Isso vai de encontro aos interesses. Para quem, se o Brasil está à venda, vai de encontro à entrega neoliberal. Pois é, essa contradição dos militares é que eu não entendo. A União Soviética vai tomar conta do Brasil e deram um golpe para entregar para os Estados Unidos. Não era o argumento? Aí o Bolsonaro bateu continência lá para a bandeira norte-americana, né? No encontro que ele tem. Pergunta aí do internauta. Na nova divisão do trabalho, a China aparece como um país que detém grande parte da produção manufaturada do mundo. Como reindustrializar o Brasil nesse contexto? Olha aí, Fábio Silva. É difícil, porque para concorrer, né? Porque o upgrade da China é o pagamento da mão de obra mais barata, né? Então é difícil você concorrer aí. Então você tem quantos bilhões de pessoas com trabalho quase semi-escravo? Com esse processo. Aí a concorrência desleal, né? É complicado. Tanto que todas essas grandes empresas fazem esses produtos em outros países, né? A Nike, a Flock, não sei o que, é tudo feito made in algum canto, né? Você não pega mais nada made in Alemanha, made in Inglaterra, né? Você quase não pega. Esses produtos manufaturados, não. Porque a mão de obra é mais barata, então eles vão atrás dessa mão de obra. Aquilo que o Trump mentiu quando era
candidato, porque ele disse que ia repatriar as empresas. As empresas não vão querer voltar para pagar o salário que paga. A empresa vai atrás de onde tem mão de obra barata. Vai pagar $12 a hora, não vale nada. Ela não vai voltar. Então, ele possivelmente mentiu. Não, com certeza. Não vai repatriar a empresa, não. Né? A empresa americana não vai voltar, ela vai ficar lá onde está a mão de obra mais barata. Sim. Por conta, a relação custo-benefício aí é muito alta para ela. Ela não volta por isso. A não ser que ele rebaixe o salário nos Estados Unidos. Que aí ele vai estar se contradizendo, né? Ele está rebaixando imposto agora. Ok, então o papo foi bom. Fica o convite, Alfredo, para você vir outras vezes aqui. A nossa ideia é fazer esse debate livre. Aqui já passaram grandes nomes aqui da luta política, social do nosso estado, Deodato Ramalho, Enedina, da Petance. Já tivemos aqui o professor Alto Filho falando da Revolução Russa. Alô, Fábio Sobral, você vai vir, viu? Dessa vez a rádio vai estar no ar. O Fábio se comprometeu de forma muito solicitada, gente boa. E teve um problema técnico, mas foi muito atencioso. Já tivemos aqui o doutor Inocêncio, já tivemos aqui sempre uma turma que faz esse debate na defesa da democracia, e hoje tivemos o prazer de tê-lo aqui, dando uma verdadeira aula. O programa fica gravado aí, né? Na Rádio Classista, na internet, já temos acho que mais de 400 visualizações, o que é muito bom. E foi um prazer. Considerações, eu não gosto da palavra considerações finais, mas pode ficar à vontade aí para discorrer, fazer o fechamento aí das suas quero agradecer a Rádio Classista, né? Agradecer a você, o professor Carlos, agradecer o pessoal que faz a rádio aqui. Aqui eles não, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Fizeram, não ficaram só reclamando da Rede Globo, não. Exato. Os ouvintes, né? O pessoal que acompanhou, que mandou aí mensagem, estava acompanhando, o pessoal que fez as perguntas também. E eu estou à disposição para a gente fazer uma outra discussão em outro momento, né? Eu sei que o tempo é curto, mas a gente acabou dando conta de algum período aí da economia brasileira, de algum mundial, de alguns. Exato. E do mais agradecer. Ok, professor Meneleu já esteve aqui também, participando também no rico debate. O Gazeta Classista, todas as segundas-feiras, a partir das 13 horas, 1 hora e 10 minutos de debate sobre economia, política, cultura. Futebol não vou entrar não, para não dar polêmica, principalmente depois do jogo de ontem, mas o Ferroviário está aí nas cabeças. Um cidadão de Santa Catarina, um abraço aí de Palhoça, Santa Catarina, eu vi. Você já mandou o nome dele aqui na relação, né? Um abraço. Então a Rádio Classista, sim, os outros programas. Fala Negrada, aos sábados com o Bernardo, uma audiência muito grande. De 8 às 10 é o Bernardo, Fala Negrada. No Extra América com o comandante Ibiapina, às terças. De que horas? 13 horas também. Conexão Feminina, sexta às 17. Roberto Gomes, cadê você? Roberto Gomes tem um programa lindo aqui, o programa Viva, mas probleminhas técnicos aí, né? Não, problemas técnicos. Mas vai retomar às quintas-feiras, às 9 horas. Então, um grande abraço, até segunda que vem não vai ter, né? Carnaval, é folia nesse dia, ninguém sabe. Dia 19 a gente volta com mais um grande nome aqui para o nosso debate. E a gente agradece a diretoria da FETRAS, o presidente Eliseu Rodrigues, o secretário de comunicação, o companheiro Luiz Neto, e o Alenilton, que sempre coordena esse som e essa imagem maravilhosa. Um grande abraço, divulguem, curtam, compartilhem aí o nosso programa. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, horário que você estiver assistindo. Abraço.